O tubo de raios catódicos. O tubo de raios catódicos foi inventado em meados do século XIX. Mais tarde, se transformaria naturalmente no moderno tubo de televisão. Mas antes que acontecesse essa desgraça, ele serviu a um útil objetivo. É o que vamos ver. Este é um tubo de raios catódicos particularmente simples. Ele consiste de um tubo de vidro no qual se faz vácuo com 2 eletrodos no interior. Agora vou aplicar 20.000 volts nesses 2 eletrodos. Antes, vou apagar as luzes para que possam ver o que acontece. Bem, como podem ver, seu interior é fulgurante. Também podemos observar que essa cruz de malta projeta uma sombra na extremidade. A cruz de malta é o eletrodo positivo. Observem como posso movimentar facilmente a sombra de um lado para outro, simplesmente aproximando um ímã como esse. Certo? Vamos começar do começo. Acreditava-se que essa fulguração fosse um feixe de partículas carregadas porque ela podia ser facilmente desviada com um ímã comum. Mas para provar que isso era verdade, seria preciso desviá-lo com um campo elétrico. Por alguma razão desconhecida, isso não funcionou. Foi então que apareceu um cientista britânico chamado J.J. Thomson. Thomson era um brilhante físico experimental, mas por mais estranho que pareça, era muito desajeitado. De fato, segundo a lenda, ele quebrava todo o tubo de raios catódicos em que punha as mãos. Essa é uma réplica de um dos tubos de Thomson, e como um dos tubos de Thomson também está quebrado. Thomson percebeu que porque o campo elétrico não funcionava. O vácuo no tubo não era suficiente. Ele também percebeu que a razão pela qual o vácuo não era muito bom era porque o gás aderia às paredes do tubo quando ele era fechado pelo soprador de vidro. Ele imaginou que poderia resolver o problema aquecendo o tubo na mesma hora em que ele estava sendo vedado. Assim, ele providenciou para que os tubos fossem aquecidos no momento em que eram vedados pelo soprador. Depois disso, o campo elétrico desviava o feixe. Assim, Thomson demonstrou que o feixe era constituído de partículas eletricamente carregadas e pôde mostrar que as partículas carregadas do mesmo tipo provinham de toda espécie de matéria. O que Thomson fez foi a primeira divisão do átomo. Ele demonstrou que a partícula indivisível de matéria possui, na verdade, partes internas. A honra de ter batizado a nova partícula deveria ter cabido ao seu descobridor, J.J. Thomson. Ele queria dar-lhe o nome de corpúsculo, mas o nome não pegou, pois já havia um outro nome. Elétron. Assim, J.J. Thomson dividiu o átomo e descobriu o elétron cozinhando seus tubos. Esse nome, elétron, deu início a uma tradição na física. A tradição de se dar a unidades individuais nomes que acabam em ONS. Assim, por exemplo, a unidade individual da luz é um fóton. A unidade do som é chamada fônon.
A unidade de matéria é um próton. Temos ainda os nêutrons e assim por diante. De fato, os sociólogos descobriram recentemente que até mesmo as populações humanas possuem unidades individuais, chamadas persons. Uma vez dividido o átomo e descoberto o elétron, restava a tarefa crucial de medir a carga elétrica do elétron. Esse trabalho foi feito em uma das experiências clássicas da física, pelo grande experimentalista americano Robert Andrews Millikan. Um pequeno recipiente de óleo. Uma panela de ferro resistente. Energia suficiente. Uma pitada de disciplina. Um pouco de criatividade. E talvez um toque de genialidade. Esses foram os ingredientes essenciais na receita experimental do físico. O cientista Robert A. Millikan. O feito, a medição do valor da carga do elétron. O tempo de preparo, quase meio século. 1868. O ano em que uma jovem nação, ainda abalada pela Guerra Civil, foi unida pela ferrovia transcontinental. Nesse mesmo ano nascia Robert A. Millikan, filho de um pregador de Iowa. Ele estudou os clássicos no Oberlin College, em Ohio. Mais tarde, como não havia uma vaga para ensinar latim ou a história da Grécia Antiga, ele tornou-se instrutor de física elementar. Pareceu promissor. A Universidade de Columbia lhe concedeu uma bolsa de pesquisas em física, a qual ele perdeu após o primeiro ano. Isso o fez duvidar, mas não desistir de sua habilidade como cientista. Voltou então ao Centro-Oeste, onde estudou com Albert A. Michelson na Universidade de Chicago. Michelson recebera o Prêmio Nobel pelo desenvolvimento de um instrumento extraordinário para medir distâncias através da interferência das ondas de luz. Millikan desejava mais do que passar um verão em Chicago. Ele queria iniciar ali sua carreira na física. Para se preparar ainda melhor, ele visitou inúmeras universidades e laboratórios famosos no Velho Mundo. Antes que os Estados Unidos se destacassem nas ciências, a Europa era o continente que mais inspirava as descobertas científicas. Antes da Primeira Guerra Mundial, a inspiração de Millikan era moldada não apenas pelas sombras de Newton e Galileu, Kepler e Copérnico, mas pelo fato que ele poderia caminhar entre os gigantes vivos. Vivos e em sua própria época. O inglês William Hansard, descobridor do hélio, do neon, do xenônio e do criptônio, Wilhelm Röntgen, o alemão descobridor do raio-x, Guglielmo Marconi e Karl Braun, que desenvolveram o telégrafo sem fio. Assim como acontecera com Leibniz e Newton em relação ao cálculo, eles fizeram suas descobertas simultaneamente, mas não em conjunto. Albert Einstein, Max Planck e Johannes Stark trabalhavam com afinco na Alemanha. Mas as maiores influências diretas sobre Millikan parecem ter sido britânicas. J.J. Thomson e seu aluno H.A. Wilson nos laboratórios Cavendish. O elétron, o raio-x, a radiação, descobertas como essas fizeram da física uma fronteira excitante. E Millikan estava ansioso para cruzá-la. Mas Millikan era cuidadoso no seu trabalho. Mais de 10 anos ainda se passariam antes que ele começasse a deixar sua marca no mundo da física. Ele já estava com 40 anos e apenas havia acabado de se tornar professor associado da Universidade de Chicago. Mais ou menos na mesma época, Marie Curie recebia o Prêmio Nobel de Química. Ela já recebera o de Física. Ele começou a medir a carga de um elétron. A base do seu trabalho fora assentada por Thomson, também laureado com o Prêmio Nobel em 1906 por suas investigações
sobre a condução de eletricidade em gases. Esse inglês brilhante havia descoberto o elétron e desenvolvido o método da câmara de névoa para medir sua carga. Essa câmara foi inventada para estudar as nuvens atmosféricas, mas nas mãos de Thomson e de seu colega H.A. Wilson, ela fugiu à sua finalidade original. Uma súbita expansão de ar, saturado com vapor d'água, forma nuvens. Quando existem partículas de poeira, nas quais possa se condensar, esse vapor supersaturado também se condensa nos íons, partículas eletricamente carregadas, criadas por um tubo de raio-x. Cada gota d'água teria a carga elétrica de um único elétron. Com essa visão, Thomson e Wilson decidiram determinar a carga média de uma gota média. O método da câmara de nuvens era muito difícil. As experiências que envolviam a medição da velocidade de queda da nuvem num campo elétrico estavam sujeitas a inúmeras incertezas. Mesmo assim, finalmente conseguiram obter uma estimativa da carga do elétron. Somente uma estimativa. Mas ela estava correta em sua ordem de magnitude. Para um homem como Robert A. Millikan, era uma porta aberta para o seu talento específico, a medição precisa de quantidades físicas fundamentais. Millikan repetiu suas experiências na Universidade de Chicago. Para ionizar a nuvem gasosa na câmara, ele usou primeiro raio-x e depois pequenas quantidades de rádio. Depois tentou um campo elétrico mais poderoso na câmara. Se desse certo, ele seria suficientemente poderoso para equilibrar a força da gravidade e manter a nuvem suspensa, imóvel. Tudo isso era simples no papel, mas na prática havia um pequeno problema. Com forças elétricas tão poderosas na câmara, a nuvem de vapor d'água desaparecia rapidamente. Mas Millikan fez desse problema uma vantagem. Quando o campo elétrico era ligado, gotas individuais se mantinham visíveis. Millikan pensou então em medir as gotas individualmente e não a nuvem inteira. Se fosse possível fazer medições dessas gotas, os efeitos dos elétrons individuais poderiam ser determinados. Uma ideia brilhante, mas com um problema. A água se evapora. Em vez da água, pensou Millikan, por que não usar gotas de óleo? O óleo, ao contrário da água, não se evapora. Em 1907, na Universidade de Chicago, ele começou a obter resultados. Contando agora com um aparelho capaz de produzir uma névoa de óleo, Millikan mostrava-se cada vez mais confiante de que a carga elétrica de um elétron podia ser medida com precisão. Sob sua orientação, Harvey Fletcher, um estudante da Brigham Young University, sugeriu um vaporizador. O primeiro aparelho de Fletcher para a experiência das gotas de óleo, assim como a ideia original de Millikan, era simples, eficaz e brilhante. Foi uma associação que começou a dar resultado. A essência da experiência é aplicar um campo elétrico a uma gota de óleo carregada com eletricidade. E, em seguida, analisar o resultado, utilizando a poderosa equação de Newton. F igual ma. A massa da gota, vezes a aceleração, é igual à soma de todas as forças que agem sobre ela. Mas que forças agem sobre uma gota de óleo em movimento de queda? A força da gravidade, é claro, e o efeito da viscosidade. Uma gota de óleo, mesmo que isso ocorra apenas num milionésimo de segundo, tem a aceleração de um corpo em queda livre. Após esse primeiro milionésimo de segundo, a gota atinge sua velocidade final. Como qualquer esfera caindo através de um fluido viscoso, ela cai com velocidade constante. A força viscosa sobre uma esfera em movimento foi calculada pelo físico inglês George Stokes e é igual a 6π vezes o raio da esfera, vezes a viscosidade do ar, vezes a velocidade da esfera.
Rapidamente, a velocidade aumenta, até que a força viscosa seja suficiente para equilibrar a gravidade. Assim, ao invés de acelerar, a esfera cai em velocidade constante. Millikan precisou medir essa velocidade para descobrir o tamanho de cada gota. Mesmo com um potente telescópio, uma gota é muito pequena para ser vista. O que Millikan viu assemelhava-se a uma estrela no céu noturno. Um ponto de luz que não podia ser visto com sua forma esférica. Mas observando sua estrela se deslocar lentamente desde uma referência do seu telescópio para outra e usando a densidade conhecida do óleo, ele pôde medir o seu tamanho com precisão. Agora ele podia ligar o campo elétrico e criar uma força elétrica dada pelo produto do campo elétrico pela carga da gota. Essa era a carga que Millikan estava procurando. Seja ela devido a um único elétron ou a um pequeno número deles, ela seria um múltiplo inteiro da unidade fundamental de carga elétrica. Com a força elétrica, ele podia impulsionar a gota para cima até que ela atingisse novamente uma velocidade constante. Juntamente com a velocidade medida, com o campo desligado, a nova velocidade lhe proporcionou tudo o que necessitava para encontrar a carga. A experiência foi projetada com minúcia de detalhes, uma marca registrada do trabalho de Millikan. Para reduzir ao mínimo a turbulência sobre as gotas de óleo que caíam entre placas paralelas, uma pesada panela de ferro foi projetada para conter e proteger as placas. O ar era filtrado com lã de vidro antes de entrar no vaporizador, que deveria lançar a mais fina possível nuvem de gotas de óleo na câmara. Mesmo a luz que iluminava as gotículas foi pesquisada. Uma solução de sulfato de cobre e um tubo de água de 1 metro de comprimento deveriam remover o excesso de calor produzido pela luz. Quando chegou a hora, Millikan tomou todas as providências para que nada atrapalhasse a experiência. Cronômetro na mão, durante horas ele observou através de seu telescópio o que acontecia dentro da câmara. Bem no coração da câmara, ele veria uma única gota de óleo carregada de eletricidade brilhando como uma estrela. Sob a influência da gravidade e da viscosidade, a gota deveria cair. A pequena estrela deveria cair, alcançando a referência superior do telescópio. Aí, e somente aí, Millikan ligaria o cronômetro. A estrela continuaria a cair até alcançar a referência inferior. Millikan registraria o tempo de queda de cada gota. Em seguida, ligaria o campo elétrico, transformando a gota de óleo numa estrela em ascensão. Na referência inferior, ele começaria a observação da subida da gota até que ela cruzasse a linha de referência superior. Muitas e muitas vezes, ele observaria a subida e descida da gotícula. Muitas vezes observando uma única gota durante horas a fio. Centenas de medidas foram obtidas, registradas e analisadas para produzir a medição mais precisa jamais obtida da unidade fundamental de carga elétrica. Os valores finais publicados, 4,77 vezes 10 elevado à potência menos 10 em unidades eletrostáticas, apresentaram uma diferença de apenas 2% dos resultados obtidos antes da utilização de óleo na experiência. O ponto forte de Robert A. Millikan era a precisão.
uma capacidade de detectar e eliminar erros e, com extraordinária diligência e criatividade, aperfeiçoar os instrumentos já existentes. Em pronunciamentos públicos, e foram muitos em sua vida de estadista, da comunidade acadêmica, ele usou todas as oportunidades para exaltar o método científico. A responsabilidade do cientista era fazer medições sem tendências, deixando que a natureza oferecesse as respostas. A tarefa do cientista é fazer as medições, não importa o quão penosamente, e publicar tudo o que for obtido. Determinar a significância dos dados era a tarefa dos colegas cientistas. Os colegas de Millikan compreenderam o significado do seu trabalho. Em 1923, ele tornou-se o primeiro americano nato a receber o Prêmio Nobel de Física. Millikan seria o diretor do Instituto de Tecnologia da Califórnia, uma instituição americana, e se tornaria ele próprio outra instituição. Seu nome tornou-se e permanece ainda hoje um sinônimo de progresso científico. Na primeira metade do século XX, sua imagem, junto com a de Albert Einstein, era a do mais famoso físico da América do Norte. Gostaria que vocês vissem como foi essa experiência. Quero que observe uma coisa. Essa lata. A mesma lata está na extremidade da bancada. Esse é o verdadeiro equipamento utilizado por Millikan e ainda está funcionando depois de todos esses anos. Agora tenho algo verdadeiramente extraordinário que gostaria que vissem. Millikan reuniu os resultados obtidos em suas experiências para posterior publicação numa revista científica de alcance internacional. Mas antes disso, ele precisava de um lugar para anotar os resultados das experiências no momento em que elas aconteciam. As anotações foram feitas nesse caderno. Não havia intenção de se mostrar esse caderno a ninguém. Era apenas para uso de Millikan. Esta página tem a data de quarta-feira, 20 de dezembro de 1911. Aqui, Millikan anota a temperatura e a pressão do aposento. E aqui, sob a inicial G, de gravidade, uma série de números. Cada um deles representa o tempo que cada gota de óleo levou para cair entre as duas referências do seu telescópio. Numa coluna semelhante, sob a inicial F, o campo elétrico, e novamente o tempo consumido na queda de cada gota de óleo. A partir desses tempos, ele calcula as velocidades V1, V2 e etc. Usando essas velocidades, ele encontrou o logaritmo de V1 mais V2. Assim, ele pôde acrescentá-lo à metade do logaritmo de V1. E, finalmente, Millikan chega ao seu resultado. Em seguida, escreve: este é um resultado quase exatamente correto. Como podia ele afirmar isso? Admitia-se que ele estivesse procurando uma constante fundamental da natureza cujo valor não sabia com antecedência. Por que ele diz, isto está correto? Em outra página ele escreve, beleza. Nesta página, beleza, publicar. Em outra, muito baixo, alguma coisa está errada. Aqui uma nota muito reveladora. Não muito certo da distância, 1,273. Essa é a questão. Quando obtém um resultado que não lhe agrada, ele não o joga fora. Isso seria uma fraude. Em vez disso, examina os instrumentos para ver se há algo errado. Então, sim, ele tem uma boa razão para jogá-los fora. Naturalmente, quando obtém um resultado do seu agrado, não examina o equipamento com tanto cuidado para descobrir por que deu certo. Naturalmente, isso cria uma predisposição de obter os resultados desejados. Aqui temos outra página. Melhor ainda. Beleza. Publicar. E assim, páginas e páginas. Isso não quer dizer absolutamente que Robert Millikan foi um mau cientista. Não foi.
Ele foi um grande cientista. Mas, ao examinarmos essas anotações, podemos ter um breve relance de como a ciência é realmente praticada. O que Millikan fazia não era fraude. Ele usava seu julgamento científico. E, de fato, é preciso que seja assim, porque ninguém jamais tropeça numa descoberta científica. Cada descoberta ocorre durante uma experiência que foi minuciosamente projetada para produzir os resultados que o cientista espera obter. E o cientista sabe que muito provavelmente a fama virá no caso de uma grande descoberta. Assim, o que impede que alguém faça uma descoberta que não é verdadeira? A resposta é a seguinte: a experiência deve ser reproduzível em qualquer outro lugar por qualquer outra pessoa para que se possa confirmar que os seus resultados são corretos. Costuma-se dizer que o imenso sucesso de um determinado empreendimento científico é o resultado de algo chamado método científico, e que uma parte vital desse método é a coleta sem preconceitos, desapaixonada e imparcial de dados científicos. Poderíamos destacar que se outros campos fossem capazes de imitar esse mágico método científico, eles seriam igualmente bem-sucedidos. Mas esse não é bem o caso. A paixão e o preconceito não estão nunca muito distantes do processo científico. A garantia contra isso não é a imparcialidade do artista, mas sim que todos os cientistas acreditam, do fundo de seu ser, que as experiências podem ser repetidas. Essa crença é o dogma fundamental da fé de todo cientista. E eu tenho fé de encontrá-los aqui na próxima vez. Até hoje, a experiência da gota de óleo de Robert A. Millikan permanece como uma das medições clássicas na história da física.